Olá, o nosso grupo irá falar sobre úlcera de córnea em cães e gatos. Nosso grupo é composto pela Débora, a Emily, a Gabriela, a Gabriele e o Rafael. E eu, o Regis. Então, uma pequena introdução. A córnea é um tecido sem vasos sanguíneos, que é transparente, tem presença de nervos e receptores de pressão e dor. Sua função é manter barreira física e impermeável entre o olho e o ambiente. A ulceração corneana é uma doença ocular comum e acomete a visão. Normalmente, os proprietários notam dificuldade do animal em abrir os olhos e que sentem dor. Após o diagnóstico, é importante explicar para o proprietário a progressão e o tempo esperado para a cicatrização da úlcera. A perda de uma ou mais camadas epiteliais é normalmente chamada de erosão ou abrasão corneana, e a perda de epitélio em espessura completa, com comprometimento estromal, é chamada de ulceração. A anamnese, então, é um dos pontos mais importantes, é escutar bem o que o doutor tem para falar, questionar como foi o início do problema oftalmológico, a duração, se há ou não secreção ocular, vermelhidão, apurar também se apresenta uma doença pré-existente, entrópio, ectrópio, se teve algum contato com soluções químicas, algum tipo de deficiência lacrimal, hábito juntamente com sinais clínicos apresentados. Verificar também se passou por cirurgias anteriores, tudo isso para obter um melhor prognóstico possível. O exame clínico, então, a redução da produção lacrimal é considerada uma das afecções de maior incidência e no intuito de se descartar uma conjuntivite seca, o teste da lágrima de Schmier deve ser realizado e para a realização deste teste são utilizadas tiras padronizadas do papel filtro para quantificar a produção de filme lacrimal. São dobradas e encaixadas no saco conjuntival por 1 minuto. A anatomia e fisiologia da córnea é uma porção transparente mais externa do olho. Ela consiste de epitélio externo, membrana basal, estroma e membrana de cimete e endotélio. Ela possui receptores de sensibilidade corneana que estão situados no estroma corneano e na camada basal do epitélio, e suas terminações nervosas situam-se na superfície epitelial. Então, uma etiologia, então, as principais causas de úlcera de córnea em cães e gatos é devido a trauma, mas também pode ter infecções bacterianas, mas para isso exige lesão epitelial. Então, aqui nesse quadro aparecem algumas causas, como, por exemplo, em felinos herpes vírus, em cães Araça boxer com distrofia epitelial, também ressecamento corneano por deficiência lacrimal, e assim por diante tem outras causas. Então, a classificação das úlceras, elas são feitas pela profundidade da lesão, onde as superficiais são definidas como aquelas que somente o epitélio corneal está envolvido, e as profundas são aquelas que ocorrem envolvimento da camada estromal. Dermatocele, quando chega a membrana de cimete, posteriormente ruptura ou perfusão corneal. As úlceras também podem ser classificadas como complicadas e não complicadas, levando em consideração a presença ou não de infecção. O diagnóstico, então, de úlcera de córnea deve ser de forma precoce, evitando, assim, maiores lesões e proporcionando um tratamento mais rápido possível. O diagnóstico conta com o auxílio da anamnese, do histórico do animal, e é feito através do corante de fluoresceína. Ele é o método mais utilizado. E quando o epitélio se apresenta sadio, ele retém o corante. E quando apresenta lesões, o corante penetra nessa lesão e delimita a úlcera de cor verde. Quando a úlcera se apresenta pontiforme, pode ser feito com o auxílio da lâmpada de DeWalt, ou também a fonte de cobalto, para evidenciar úlceras pequenas. Quando se trata de úlceras profundas, pode ser usada a lâmpada de fenda. Aqui na tabela a gente colocou o diagnóstico clínico, né? Quais as camadas que elas penetram e quais os resultados para auxiliar na questão do tratamento cirúrgico daí. Então, os sinais clínicos da úlcera é a dor intensa nos olhos, lacrimejamento frequente, a fotofobia, que vai ser a sensibilidade à luz, o piscar rápido e constante, que em algumas situações pode até ficar sem conseguir abrir os olhos, a miose, que é a diminuição do tamanho da pupila,
o ato de coçar e esfregar os olhos, o edema ocular, a opacidade da córnea, o eritema, que é o vermelhidão pela dilatação dos vasos, a enofotomia, que é a retração do olho em relação à órbita ocular, e também o deslocamento da membrana. Então, o tratamento clínico em cães. O tratamento vai ser associado com medicações de uso tópico, como colírios, pomadas e injeções, e um tratamento coadjuvante, a gente vai usar o plasma rico em plaquetas, o soro autólogo ou o heterólogo, ou a gente vai coletar do próprio animal ou coletar de um outro animal sadio para fazer o uso como colírio nos olhos. Então, o tratamento, a escolha do fármaco utilizado para prevenir ou tratar é muito importante e vai variar com a gravidade da patologia. Então, aqui a gente deixou classes que são muito utilizadas, como colírios, pomadas e também como as injeções. O tratamento cirúrgico em cães, vamos ter a utilização de adesivo, sendo mais utilizado o adesivo de cianocrilato, que são utilizados também em humanos para tratar úlceras contaminadas, profundas e perfurações de córnea. O tratamento cirúrgico de recobrimento de terceira pálpebra e tarsorrafia temporária são utilizadas para casos de abrasões, úlceras de córnea superficial e, como forma de proteger a córnea danificada, é para diminuir a incidência de desconforto ocasionado ao piscar. Elas não são indicadas para tratamento de úlceras profundas. Então, o tratamento clínico para gatos, úlceras superficiais, a gente não vai necessariamente precisar de cirurgia. As úlceras que se estendem da metade ou mais da espessura corneal vai necessitar. E é proibido fazer a administração de corticoides em tratamento de úlceras. Os usos de anestésicos também devem ser utilizados com cautela, com o propósito diagnóstico por serem tóxicos ao epitélio corneano. Sendo assim, eles são contraindicados no tratamento. Então, a frequência da utilização dos antibióticos vai ser determinada pela gravidade da patologia. O uso de pomadas, como ela tem um menor tempo de contato, pode ser utilizado aplicadas de 6 a 12 horas. E as soluções são aplicadas com maior intensidade e podem ser aplicadas 12 vezes ao dia. Então, para gatos também deixamos aqui exemplos de antibióticos tópicos de amplo espectro. Então, a gente tem classes de colírios, pomadas, todos encaixados na situação que pode ser utilizado no tratamento. Para gatos, o tratamento clínico, então, a gente entra com o tratamento cirúrgico juntamente para impedir que a úlcera se progrida. Então, a função dela é reparar perfurações e proteger a superfície contra outras lesões. Então, a gravidade, a profundidade e extensão da úlcera vai dizer qual procedimento cirúrgico pode ser realizado. Os mais utilizados são a tarsorrafia e o recobrimento da terceira pálpebra. Então, a gente tem que lembrar que para esses procedimentos só podem ser feitos para úlceras superficiais não infeccionadas ou após uma cerectomia, que é a remoção da camada exterior da córnea. Então, a gente conta com algumas medidas preventivas. Nas demais doenças, a gente também conta com os fatores internos que podem estar gerando desconforto, né? Fazendo com que o animal coce a região acometida. E, para isso, a gente conta com as medidas preventivas de limpeza, de levar um veterinário, assim que perceber algum sintoma diferente, sinal clínico, né? É interessante que o tutor avalie isso e leve o seu animal para uma pessoa especializada nessa área, né? Outra dica interessante é manter o animal, ter o controle de pulga, limpeza, enfim, né? E tratar adequadamente as coceiras e até as alergias alimentares. O diagnóstico de úlcera é bastante frequente na clínica, né? Então, é uma maneira, assim, como a gente estava falando, né? De prevenir, a gente pode contar com maneiras preventivas, tanto em felinos quanto em caninos.